Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Continuando a nossa matéria, fechando a nossa matéria que vai cair na nossa prova, na nossa próxima prova, né? Então, deixa eu fazer aqui minha apresentação rapidinho. Começou, né? A matéria que a gente está fazendo para fechar é falar de um outro povo que estava ali, que ia conviver bastante na Idade Média com esses povos que a gente está falando, né? Nós estávamos falando do Império Romano, e ele era grande demais, não estava conseguindo mais se manter, né? Entrou ali numa crise, acabou se desenvolvendo não, se dividindo entre esses povos, esse povo do Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Já vimos que o Império Romano do Ocidente caiu, né? Ele acabou se desfazendo e virando vários reinos ali quando os povos germânicos invadiram. Esse povo do Império Romano do Oriente ali conseguiu se manter firme, funcionando durante um bom tempo, ainda mais uns 1000 anos ali desse império, né? E aí vai ter mais um povo que vai ser muito importante, a relação deles com isso que sobrou aí do Império Romano na época, que eram os povos árabes. Os povos árabes, vocês talvez devam conhecer de vê-los na TV e etc., né, por aí, né? É um povo que existe até hoje em dia. É, a religião deles, né, costuma ser o islamismo, então a aparência deles tem a ver com esse islamismo, né? As duas coisas andam muito juntos. Acho que é um dos casos mais claros assim de espaços de povos do mundo que a religião e o povo são praticamente sinônimos, né? Você não tem muitos árabes que não sejam muçulmanos e você também não tem tantos muçulmanos que não sejam árabes, embora você tenha aí ao redor do mundo. E essa é a versão deles de hoje em dia, né? Mas eles existem desde aquela época. Naquela época, as pessoas eram mais ou menos assim, né? Os homens, né? Na verdade, eu não achei uma imagem boa que tivesse mulheres, então eu trouxe essa aqui com só dois homens mesmo. Mas já tinha algumas coisas claras ali, né? Tipo esse turbante na cabeça, é uma coisa bem marcante, né? Embora a gente tenha em outros lugares também. Esse povo, eles viviam nessa região aqui, ó, sabe aqui ó, na imagem onde está em laranja mais escuro, é onde é o Império Romano do Oriente, né? O lugar onde os árabes viviam era mais aqui fora desse espaço laranja escuro, onde está laranja mais claro. Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, mas eu acho que vocês conseguem. Então, mais ou menos nessa região aqui, separados ali do Egito pelo mar, né? Mar Vermelho, mais ou menos na mesma região onde viveram os hebreus, né, os judeus. Então, é um povo ali que interagiu já desde tempos muito antigos com o pessoal ali da Europa, com o pessoal aqui da África, com alguns outros pessoais ali da Ásia, né, tipo os indianos. Mas eles eram muito dispersos, eles tinham características culturais comuns, mas você não tinha uma liderança, você não tinha um país só, você tinha grupos diversos com líderes diferentes, né? E eles às vezes entravam em guerra até uns contra os outros, até às vezes eles tinham diferenças marcantes entre uns e outros, né? Só que nesse momento aqui da Idade Média vai rolar uma novidade para eles, que é o islamismo, essa religião, né? Que também é uma das maiores do mundo. Ela surgiu nessa época, né? A história dela é que um cara chamado Maomé, conhecido como profeta por esses caras, né? Essa religião considera ele um profeta. Ele nasceu ali numa cidade chamada Meca, que até hoje em dia é uma cidade sagrada para esse pessoal, né? Ele teve ali algumas visões, segundo conta a história deles, a história que a religião conta, né? E aí, nessas visões, Deus falou com ele, eles chamam Deus de Alá, né? E aí ele disse que ele devia propagar a mensagem de Alá, que você devia fazer as pessoas acreditarem naquela mesma coisa, né? Que era um compromisso chamado de jihad, que é uma coisa muito importante ali para eles. Aí, enfim, o
Maomé foi perseguido ali na região, o pessoal não gostou dele, aí ele teve que fugir para uma outra cidade, nessa outra cidade ele foi melhor aceito, e aí a partir daquilo ali ele começou a conseguir expandir essa religião. Primeiramente, o Maomé expandiu essa religião para a cidade que tinha expulsado ele, que era Meca, né? Depois ela foi pegando ali espaços mais próximos, conforme a gente tem nesse mapa daqui, né? O Maomé, na época dele, ele chegou a expandir para esses territórios rosas aqui. E aí, depois, alguns anos, ele conseguiu expandir para esses territórios aqui que estão em verde, e depois, em alguns anos, eles conseguiram expandir para esses territórios aqui que estão em laranja. Acabou sendo um império muito, muito grande, né? Só para efeito de comparação, eu vou mostrar aqui um outro mapa, que é o mapa que bota eles do lado do Império Romano, do que tinha sido o Império Romano, né? Esses caras do Império Islâmico ali, eles conseguiram expandir tanto que eles pegaram até território aqui da Europa, essa partezinha que está aqui em cima, né? É a Espanha e Portugal, de hoje em dia. Na época não eram, né? Chegaram a ser tomados por esses caras há um tempo atrás. E o Império Romano do Oriente, metade daquele enorme Império Romano que a gente falou, né? Uma das maiores civilizações da história, se dividiu em dois, e a metade da direita, que é o Império Romano do Oriente, é isso que está de verde aqui. Ou seja, o território que esse império daqui, né, islâmico, conseguiu assumir era mais ou menos ali o mesmo tamanho que o Império Romano inteiro, né, antes de dividir, tinha tido lá atrás. Então é um império também muito, muito, muito grande. A maioria das regiões que esse império tomou nessa época aqui, do início da Idade Média, você tem gente muçulmana ou de origem árabe até hoje em dia. Então é uma característica bem importante ali dessa região, é um fato histórico bastante grande. E agora a gente está vendo ainda como a Idade Média começou, né? Mas quando a gente for ver como a Idade Média aconteceu durante todo o período que ela rolou, a gente vai ver que isso vai ser muito importante, porque o crescimento desse império foi considerado como um grande problema para o pessoal da Europa, porque esse pessoal da Europa fosse Império bizantino, que é o Romano do Oriente, ou fosse daqueles reinos germânicos que era o antigo Império Romano do Ocidente, essa galera era cristã. Então eram religiões diferentes. E as duas religiões achavam que elas tinham que expandir o território delas e estavam ali olhando para uma outra civilização com uma religião também que queria se expandir. Então isso acabou gerando conflitos ali, guerras pra caramba, né? O que a gente chamava de cruzadas. Ficaram muito conhecidas, são uma das características mais comuns ali desse período da Idade Média. E aí o cristianismo, o mundo cristão, entrou em choque com eles nessa época, e até hoje em dia as relações não são tão boas entre cristãos e muçulmanos, poderiam ser melhores. E no mundo cristão, que inclui aqui o nosso país, inclusive, né, costuma haver um grande preconceito ali contra os islâmicos ou muçulmanos, que são esses praticantes dessa religião aí, criada pelo Maomé. Principalmente que hoje em dia, alguns dos países que têm essa tradição islâmica ou árabe, eles têm terrorismo acontecendo deles. Vocês devem saber o que é terrorismo, né? Porque vocês assistem aí jornal, né? Tenho certeza que vocês se informam bastante, né? Vocês já devem ter escutado falar de já devem ter escutado falar de terrorismo, porque fala muito, né, na TV. O terrorismo é uma ação de violência física praticada contra cidadãos que não sejam militares, não estejam envolvidos com nada desse tipo, né? Cidadãos comuns, que nem eu e você, sendo punidos, sendo mortos, sendo presos, sendo machucados, de propósito para conseguir fazer alguma vontade política ali ou religiosa acontecer. O terrorismo não é uma coisa natural,
da religião islâmica, tá? A gente tem que combater essa ideia de que as duas coisas andam juntas, porque isso não faz sentido. O terrorismo nasceu centenas de anos depois do islamismo nascer. O islamismo, inclusive, ele queria, a princípio, expandir, não era na base da pancadaria, não era na base da violência, ele queria se expandir na base do convencimento, né, da fala. O Alcorão, que é o livro sagrado desses caras, ele fala muito mais de paz e tolerância do que de terrorismo, preconceito e intolerância. Então, com certeza não é uma coisa natural dessa religião. Só que, desde essa época aí da Idade Média, esses dois mundos, cristão e islâmico, ali bateram de frente. Com o tempo, o lado cristão conseguiu ganhar, e esses países árabes ou muçulmanos, eles foram muito explorados pelos países europeus ao longo de centenas de anos, depois pelos Estados Unidos também. E aí meio que ficou uma situação ruim entre esse mundo cristão e esse mundo islâmico até hoje em dia, de forma que em alguns países islâmicos, algumas pessoas decidiram que o terrorismo era uma tática ali para eles fazerem as coisas. Mas a gente pegar todo mundo que é islâmico e é pacífico e é contra o terrorismo e etc., e você colocar todo mundo na mesma sacola, né? Dizer que todo mundo ali é terrorista, que uma coisa tem tudo a ver com a outra, isso seria um preconceito muito grande, né? Então vamos tentar não fazer isso. Isso é uma islamofobia, né? Que é preconceito contra os islâmicos, né? Ou os islãos também tá certo, né? Mas da mesma forma que a gente tem, sei lá, homofobia, né? É preconceito contra os homossexuais. Islamofobia é o preconceito contra os islâmicos. Ok? E aí, por conta dessa tensão que você tinha aí na época da Idade Média entre o mundo cristão e o mundo cristão, que era a Europa, né, principalmente, e o mundo islâmico, que era ali esse Império Árabe, você tinha problemas ali no comércio, né? A Idade Média já vinha tendo, por motivos ali do próprio Império Romano do Ocidente, uma queda do comércio. O Império não conseguia mais produzir moeda, então você não tinha tanto comércio por causa disso, né? As cidades não conseguiam mais se sustentar porque não tinha mais trabalho dos escravizados. Então as pessoas começaram a ir ali para o campo e trabalhar no campo, nas plantações, né? Acabou que o mundo rural ficou muito mais importante do que o mundo das cidades, ali na Idade Média da Europa, né? E por isso você teve uma redução do comércio. No Mar Mediterrâneo, que é esse grande mar aqui, está escrito aqui Mar Mediterrâneo, né? Mas que é esse grande mar que separa a Ásia, África e Europa, por isso a gente sempre fala dele, ele é super importante, né? Ele estava meio que uma barreira nessa época entre esse Império Islâmico, o Império Bizantino, né, ou Romano do Oriente, que é esse verde, e os reinos germânicos que não estão em cor nenhuma necessariamente aqui nesse mapa. Então, como o Mar Mediterrâneo estava ali de barreira entre todo mundo, ele era uma área que estava sendo muito disputada. Você tinha muitos navios se atacando ali direto, né? Então, era uma área perigosa e você também teve que ter uma redução do comércio naqueles lugares. Mas, em determinados momentos, você teve o comércio ainda funcionando. É bastante importante vocês saberem que o comércio nunca terminou na Idade Média. A gente tem esse mapa aqui, por exemplo, trazendo as principais rotas de comércio que sobreviveram. Porém, é importante a gente saber que o comércio dos europeus ali, pelo menos, diminuiu de tamanho. Então, as rotas que essa Europa, na Idade Média, teve ali, mantendo o comércio, ainda passavam várias pelo Mar Mediterrâneo, né? Tinha algumas por terra, e é interessante a gente perceber, vou até marcar aqui no mapa, Constantinopla, que era a capital ali do Império Romano do Oriente, virou o principal ponto. Percebam que várias dessas linhas aí
se ainda dá para ver depois do rabisco que eu fiz, né? Mas que várias dessas linhas aí, que eram as rotas de comércio, que era o caminho que as pessoas tomavam para levar os produtos de um canto a outro, várias dessas rotas de comércio passavam em Constantinopla, porque Constantinopla tinha saída aqui para o Mar Mediterrâneo, tinha saída para esse Mar Negro, tinha saída para o território da Europa, território de chão, né, sem ser mar, e o território da Ásia, sem ser mar, né, de terra. Então, era um ponto muito central, várias dessas rotas passavam nesse lugar, e aí o comércio se manteve vivo nesse e em outros lugares, mas na Europa Ocidental, ali onde tinha sido o Império Romano do Ocidente, normalmente quando a gente fala de Idade Média, a gente fala mais dessa área, né? Porque as características tradicionais da Idade Média a gente encontra nesse lugar. Na Europa Ocidental você teve uma diminuição bem grande do comércio, sim, e o foco na produção agrícola. Então, pausem rapidinho para a gente fazer os nossos exercícios. Responda as questões abaixo, completando o diagrama a seguir. Como são conhecidos os sucessores de Maomé? São os califas, né? Eles são os líderes ali que unificaram esse território do Império Islâmico. Maomé é considerado fundador de qual religião? B, islâmica. C, qual outra região, além da Península Ibérica e da Ásia Central, os povos muçulmanos conquistaram? Eles conquistaram a Índia. Onde nasceu o profeta Maomé? Ele nasceu em Meca, né, na cidade de Meca, que foi a cidade onde ele começou a fazer ali, a falar da religião dele, mas ele foi perseguido e teve que ir para outra cidade, chamada Medina. E como é chamado o compromisso que os muçulmanos devem ter com Alá, é a chamada jihad, está aqui na letra E. Quais foram os territórios dominados pelo Império Islâmico a partir do século VII? Né, o Oriente Médio, regiões do norte da África e parte da Península Ibérica, da Ásia Central e da Índia. Por que o islamismo foi importante para a formação do Império Islâmico? Porque gerou uma unificação religiosa, né? O que levou a uma unidade política, e aí, depois que você centralizou o poder nas mãos dos califas, você teve a expansão, os exércitos organizados, centralizados, possibilitando que eles crescessem ali. Explique o que é a islamofobia, porque ela tem crescido nas últimas décadas. É o sentimento de intolerância às pessoas da religião islâmica, e tem crescido porque as pessoas associam com o terrorismo, que só uma parcela bem pequena dos islâmicos do mundo pratica. Então, é uma associação que não faz sentido, é puro preconceito mesmo. Cite algumas das consequências do fim do Império Romano do Ocidente: enfraquecimento do comércio, diminuição da circulação de moedas, formação de reinos germânicos, etc. 6, V para verdadeiro, F para falso, V, V, F, V, é para corrigir a C, que é a falsa. Com a queda do Império Romano do Ocidente, houve um aumento da circulação de moedas, errado, houve uma diminuição, esse é um dos principais fatores do comércio europeu ter decrescido naquele momento. 7, complete a frase a seguir, marcando um X na alternativa correta. Durante o início da Idade Média, o comércio na Europa passou por um processo de enfraquecimento, porém nunca deixou de ocorrer. Lembrem que não deixou de ocorrer, isso é importante. Pegadinha fácil de vocês caírem numa questão, vocês dizer, a questão falar assim: o comércio acabou na Idade Média da Europa por conta da queda do Império Romano. Isso seria uma bobeira vocês caírem numa dessa, estejam preparados. Retomando, né, fechando aqui as frases, a intolerância, para fechar o nosso capítulo, a intolerância às pessoas de religião islâmica é chamada de islamofobia. O Império Islâmico foi formado após a criação da religião islâmica pelo profeta Maomé. O direito romano é um dos grandes legados deixados pelos romanos às civilizações posteriores. O Império Romano do Oriente teve um desenvolvimento distinto do desenvolvimento do Império Romano do Ocidente. A parte oriental do Império também ficou conhecida como Império Bizantino. Aliás, daqui para frente é mais capaz da gente ver a palavra Império Bizantino do que Império Romano do Oriente, tá? Então, gravem. A crise que afetou o Império Romano contribuiu para que as invasões germânicas aumentassem cada vez mais. Chamamos de Idade Média, período histórico europeu, que iniciou no ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, terminou no ano de 1453, com a conquista de Constantinopla pelos turco-otomanos, que eram um povo islâmico também, tá? Ou seja, nesse momento aqui que fechou a Idade Média, os islâmicos estavam ganhando a disputa contra os
cristãos, né? Porque eles conseguiram tomar Constantinopla, que era uma cidade cristã. Agora vão para a folhinha, né? Se vocês ainda não fizeram, pausem e façam. 3, 2, 1 e... Que mudança a criação da religião islâmica trouxe, né? Faltou isso aqui. Trouxe na política dos povos árabes. A nova religião fez os árabes se unificarem em torno das mesmas ideias e das mesmas lideranças, os califas, descendentes do profeta Maomé. A partir daí, eles criaram exércitos grandes e bem organizados para aumentar seus territórios e viraram um império. Exceto relacionar ao terrorismo e religião islâmica? Não. Justifique. O livro sagrado do islamismo, o Corão, é favorável à paz e à tolerância, nunca mandou ninguém fazer terrorismo nenhum. A maioria da comunidade praticante dessa religião são totalmente contra o terrorismo e considera uma distorção dos ensinamentos islâmicos você realizar terrorismo em nome da fé deles. Além disso, é interessante a gente lembrar que teve terrorismo em outros lugares da história também, tá, gente? Por exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha muito terrorismo rolando dentro da Europa ali, né, feita por galera cristã, porque isso era uma forma ali de alguns países que estavam sob controle de outros, era a forma como eles tentaram fazer para ficar livres. Inclusive, a Primeira Guerra aconteceu diretamente também por influência desse terrorismo aí, mas isso é uma matéria de vocês verem lá no... Qual ano que veio isso? 9º ano, então não vou adiantar, não. 3. O que aconteceu com o comércio na Idade Média da Europa diminuiu em tamanho, porque a fragmentação do território fez com que a população voltasse a se dedicar à produção agrícola e o campo se tornasse mais importante que as cidades. Isso não quer dizer que o comércio tenha acabado, claro, mas ele passou a acontecer mais regionalmente, ou seja, o cara produzia ali em determinada plantação alguns produtos e ficava com alguns produtos sobrando, o outro cara na outra plantação produzia mais de outros produtos e ficava com aqueles produtos sobrando, a galera trocava esses negócios, né? Então era o comércio sem uso de moedas, o chamado escambo. A longa distância, esse comércio grande, né, que é o mais rico, sobraram somente algumas poucas rotas no mar Mediterrâneo ou por terra passando por Constantinopla. Essas rotas se tornaram extremamente importantes e um dos fatores das guerras ali que você teria na região daqui a algum tempo, ok? Com isso, fechamos nossa matéria de hoje. Opa, tô fazendo besteira. Posso parar de apresentar, porque a nossa aula acabou. Um grande beijo para vocês, uma boa semana. Já comecem a estudar para a prova, tá? Que é na outra semana. E é isso, a gente se vê.